voltamos aos estúdios, a gente interrompe mais uma vez, são 10 minutos de pausa. Continua ainda o voto hoje do Luiz Fux e ele acabou de simplesmente livrar o Jair Bolsonaro de todos os crimes que foram imputados contra ele. Livrou o Jair Messias Bolsonaro, livrou o almirante Elmir Garnier e, estranhamente, condenou, por enquanto, só o Mauro Cid. A um crime. Um crime, o crime de atentado contra a ordem democrática. Tentativa de abolição violenta Isso, é o do nome Estado certo. Democrático. No que o ministro Flávio Dino já disse tudo agora. Ele foi quer dizer, assim, sutil, né, Chico? Mas deu um recado. O Flávio Dino deu todo o seu recado. Vem cá, o senhor condenou o Mauro Cid a um crime? Quantos crimes? Os três? Ele não, só um crime. Só um crime. E os outros? Absolveu. O senhor condenou o Mauro Cid e absolveu os outros, é isso mesmo? Quis dizer o quê? Quer dizer o quê? O ex-ajudante de ordem está condenado por um crime, mas o mandante das ordens, né? Então o golpe, a tentativa de golpe teria... Qualquer tentativa foi só do Mauro Cid. Ajudante de ordem. Então o ajudante de ordens, que safado, né? Tramou nas costas do Bolsonaro. No que vou direto para uma crônica, um texto do Celso Rocha de Barros, jornalista, sociólogo, na Folha de São Paulo, há 2 anos atrás, que ele, diante já desse movimento de imputar apenas a Cid, que era havia um movimento no bolsonarismo de imputar apenas a Cid qualquer história de golpe de Estado ou tentativa. O Celso Rocha de Barros, ironicamente, ele simula um aniversário do Bolsonaro, uma festinha... Golpe surpresa, né, Chico? O famoso texto Golpe Surpresa, que seria um golpe do Mauro Cid de presente a Jair Bolsonaro. E que o Bolsonaro foi praticamente surpreendido pela tentativa de golpe. Ele foi dar uma volta com a Michele Bolsonaro, aquela coisa que a gente faz, né, nos aniversários. Eu vou te dar um golpe de presente. O aniversariante leva para dar uma volta, quando a gente chega com ele em casa, surpresa! A hora que ele viu, tinha um golpe armado no Brasil. Então, o Luiz Fux daria um bom ficcionista, eu acho, né? Ontem a gente falou que o voto do Alexandre de Moraes era um voto que tinha alguma coisa também de história, né? De historiador, porque ele retomava esse fio da história no Brasil. O voto do Fux acho que é um voto de um bom ficcionista. Esse voto de hoje até aqui, porque faltam 5 réus. Isso. Ele passou o dia inteiro votando, fez uma longa digressão nas preliminares para dizer que o Supremo nem devia estar julgando esse caso, e agora, no começo da noite, ele conseguiu finalmente entrar nos réus, mas só julgou 3. Ele só falou do Elmir Garnier, do Mauro Cid e do Jair Bolsonaro. Faltam 5 e ele prometeu que termina ainda hoje nessa volta do 10 minutos de intervalo. Ele pulou a ordem alfabética, puxou o Bolsonaro para o Jornal Nacional. Dá tempo de sair na manchete. Isso, né, manchete. Luiz Fux pede absolvição de Jair Bolsonaro. É a manchete de verdade, né? Luiz Fux pediu. Vai ficar minoritário, vai ficar derrotado, mas ele consegue, nesta quarta-feira, dominar o noticiário e animar, botar fogo nas redes e nos grupos de WhatsApp da extrema-direita que está comemorando. A manchete até o momento, a gente tem 2-1, né, pela condenação do Jair Bolsonaro. Os demais réus a gente ainda vai ouvir. Mas o Jair Bolsonaro era o mais aguardado, por isso que ele trouxe para frente. Não seguiu o rito processual da ordem alfabética, conforme estava demonstrando ali no começo que seguiria, né? Mas o voto se estendeu, ele trouxe o Jair Bolsonaro justamente para garantir a manchete ainda no dia de hoje. Porque veja, pela ordem, que foi a ordem tanto das defesas quanto da denúncia, primeiro o Mauro Cid, que é o réu colaborador, como eles chamam, aí vem por ordem alfabética. Ele começou, Elmir Garnier. Depois ele pulou a ordem. Depois ele pulou a ordem e foi para o Jota, para o Jair Bolsonaro. Então, dá a impressão de que quis trazer o Jair logo para fechar esse dia, porque daqui para frente começa a entrar já à noite, o pessoal vai, daqui a pouco, cuidar de outros assuntos. Então, o dia, até agora, do noticiário termina com... Ele livrou a cara do Jair Bolsonaro, apesar de que a Gabi tem toda a razão. A manchete mais correta é 2-1 num julgamento que vai ter 5 votos. 2-1 na condenação do Jair Bolsonaro. Mas um voto com requintes de canalice. Muito. De canalice suprema. Ele chega, nessa parte que tem os diálogos, na parte do punhal verde e amarelo, por exemplo, ele ironiza.
meio assim, como é que vai matar alguém se só conversou, se não sei o quê? Ele comparou o 8 de janeiro com a facada do Bolsonaro, né? Exatamente. Uma coisa assim, e tem tantas camadas, porque são muitas horas de voto, é até difícil a gente elencar aqui quais são as piores. Mas olha esse paralelo, graves. Gabi, isso que você falou. Ele diz assim como não se pode acusar a esquerda de ter insuflado o Adélio para dar a facada no Bolsonaro, não se pode também acusar o Bolsonaro de ter insuflado aqueles que foram para a rua no 8 de janeiro. É uma comparação estapafúrdia, um doisladismo, né? Porque o Adélio, volto a dizer, que eu saiba, não recebeu minuta de golpe, não planejou dentro do palácio, não fez reunião com o ministro, não tem documentos mostrando tudo. Então, ele gabaritou no discurso de WhatsApp da extrema-direita bolsonarista. Assim como as jornadas de junho também, é uma comparação esdrúxula. Esdrúxulo. Né? Totalmente. Ele gabaritou, é o famoso, e o PT, hein? E a esquerda, hein? E a esquerda, hein? Vocês não vão dizer nada? É mais ou menos isso. Por isso que é um voto, o Chico falou, é um voto da canalice suprema, né, Chico? O Conrado Hübner, agora há pouco, soltou uma coluna na Folha de São Paulo, dizendo que o Fux, ele não é nem garantista, nem punitivista, ele é um casuísta. Um oportunista, né? A questão é assim, qual é o interesse que ele está querendo dar conta, né? A quem que ele está querendo agradar mais e por quais motivos? É pelas teses jurídicas. Então ele mudou, é uma história única de alguém que deu uma reviravolta completa no seu estilo de julgamento, justamente na hora de julgar a tentativa de golpe, em que, repito, né? O gabinete dos ministros foi invadido, as cadeiras jogadas na rua, as togas arrebentadas, o prédio arrebentado. E ele tratou disso como se fosse uma coisa banal. Foi, assim, realmente um voto, a gente entende, tecnicamente, ele fez toda a defesa, é o espaço que está garantido lá para os ministros. Mas, primeiro, falar o dobro do tempo do relator do caso. Não é que ele ocupou o mesmo espaço, que já seria bastante. O dobro do tempo. E não acabou, Chico. Não acabou. A impressão que dá é que ele quer ganhar pelo cansaço. A gente tem aqui as descrições dos colegas que estão lá dentro assistindo, nossas colegas jornalistas, repórteres do ICL, de que alguns não estavam mais suportando essa fala interminável e de dar volta, e argumentos assim completamente fora do mundo real. A gente viveu... Ou não aconteceu tudo isso que a gente viu em 2022 e 2023, Gabi? Foi esse voto, que é um voto bastante político, né? É a naturalização completa do golpe. Se naturalizou completamente. Não, está liberado. Daqui por diante está completamente liberado. Mas eu volto ao Flávio Dino, esse rápido toque ali do Flávio Dino significa que... Ele já denota que vai pedir terá uma resposta daquelas merecidas. Porque não pode sobrar pro segura-mala do Bolsonaro e não sobrar para ele, gente. O Chico Pinheiro acabou de me escrever aqui, o nosso Chico Pinheiro, dizendo o culpado é o mordomo. É mais ou menos isso. O culpado é literalmente o mordomo, que é o carregador de mala, é o ajudante de ordens. Imputar uma tentativa de golpe, o ajudante de ordens... A gente tem agora o Guga Noblar, lá em Brasília, ouvindo o Celso Villar, advogado do Bolsonaro. Deve estar exultante, né? Vamos ver. Tem julgamento que não terminou. Nós temos que esperar o julgamento dos 2 ministros que faltam. E depois do julgamento é que nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Villar não está com medo de perder o emprego depois dessa defesa veemente aí do Fux? O Fux defendeu. Que já estão lançando em alguns lugares, porque é o seguinte, na verdade, o ministro Fux reconheceu a tese e o trabalho da defesa. Todas as teses levantadas foram reconhecidas. Obrigado. Eita, então você só colaborou com a defesa. Você não vai fazer ninguém ser demitido, Fux. Foi isso que disse. Bela intervenção do Guga. Olha, ele continua falando, Guga, diga. A defesa do Fux... Não, olha, a defesa do Fux foi a melhor do dia, né? Estão fazendo esse meme agora. Será que os advogados estão com medo de perder o emprego? Vocês viram a resposta do Villar. Ele acha que é maldade isso. Ele diz que o Fux foi em cima das teses da defesa. Eu acho, na verdade, que ele avançou ainda mais. E conseguiu até criar teses esdrúxulas, como comparar o acampamento golpista com os black blocs. Uma das coisas mais sem sentido que eu já ouvi. Guga, a gente fazia aqui agora há pouco a retomada dessas comparações feitas pelo Fux. Ele comparou com os Black Blocs de 2013 com
violência praticada por torcida organizada, e agora, no fim, ele fez essa terceira comparação, que agora até me esqueci qual que foi a terceira aí, que foi talvez a mais esdrúxula de todas, que foi essa última agora, já na fase final do julgamento. Mas assim, Guga, além do Vilardi, você acha que vai aparecer mais alguém para falar aí? O grande vitorioso do dia foi o Bolsonaro, por enquanto? Como é que você avalia? Claro, né? Essa é a sensação, né? O bolsonarismo agora conseguiu sair do isolamento político e ter agora, enfim, um juiz, um ministro do Supremo embarcando na narrativa deles. Eu fico até imaginando Jair Renan, Carluxo, Dudu, Bolsonaro comemorando. Poxa, o Fux caiu na nossa, ele acreditou. Então, o vencedor do dia seria, de fato, o Bolsonaro e o bolsonarismo. Essa é a sensação. Passaram agora aqui os deputados do PT, que estão ali dentro acompanhando o julgamento. Rogério Correia, Reginaldo Lopes, o Lindbergh Farias e o Ivan Valente, que é do PSOL, o único do PSOL. Então, os 4 da esquerda estavam aqui há pouco falando e claramente irritados com o voto do Fux, né? Se mais cedo ainda estava aquele discurso de o voto do Fux pelo menos serve para acabar com aquela tese de perseguição do judiciário contra o Bolsonaro. Agora eles já parecem mais irritados. Eles já não estão muito embarcando e querendo ver só o lado bom da história, que seria esse, de certa maneira enterrando a tese de perseguição, mas está abrindo uma brecha muito grande para que o próprio bolsonarismo se inflame ainda mais, querendo dizer que houve sim perseguição. Hoje o Fux ele vai servir, obviamente, como massa de manobra agora, o discurso dele, o voto dele, para que inflame ainda mais os bolsonaristas, a massa bolsonarista, a própria anistia no Congresso, apesar dos deputados negarem que está ganhando força com o dia de hoje, a gente sabe que está sim. Então é uma vitória do Bolsonaro e do bolsonarismo, esse voto que a gente sabia que traria divergências, mas não nesse nível, né? Não dessa forma. Ele praticamente contrariou tudo. E o mais, talvez, incongruente, digamos assim, é ele ter participado de outros julgamentos sobre o golpe, ter condenado uma série de pessoas que participaram do quebra-quebra e agora, do nada, ele quer anular o processo. Como? Por que não anulou antes? Era pegadinha? Por que participou de tudo até este momento? Por que durante 6 meses nunca levantou essa questão de anular tudo? De repente veio com essa. Muita gente, inclusive alguns juristas, já estão apontando que é um voto que parece que foi remendado, né? É como se ele estivesse indo numa direção e de repente ele mudou a direção. Ele mudou, deu um 180, rolou um plot twist e aí teve que adaptar o voto dele. Tem gente já fazendo essa leitura também, que é um voto meio maluco. Inclusive teve uma fonte do STF que falou isso para o UOL, né, que chamou o voto dele de voto maluco, que vai contra tudo que ele já falou. Então, ninguém está entendendo o que aconteceu com o Fux hoje. Ô Guga, eu não sei se você chegou a ver, a gente recebeu mensagem da Heloísa Vilela, que está aí acompanhando tudo de dentro do Supremo Tribunal Federal também, de que o Flávio Dino foi dar um oi para o advogado do Bolsonaro, César Bittencourt. Então, do Mauro Cid, né? César Bittencourt. Isso, perdão. Ao César Bittencourt, do Mauro Cid. Eu estava vendo o Celso Vilardi e fiz a confusão. Agora o Guga Noblar falava agora há pouco com o Vilardi. E ele aproveitou ali para falar com jornalistas rapidamente, né? E também com advogados que estavam por lá e perguntaram se vai terminar hoje o voto do Luiz Fux. Ele disse, olha, eu acho que não, mas eu sou novo aqui, ainda não sei, né? Perguntaram se vai até 11 horas da noite, ele deu uma escorregada ali. Todo mundo tentou falar com ele, né? Correram para tentar tirar uma palavrinha do Flávio Dino, que deu toda a tônica no final, depois que o Luiz Fux terminou essa fase ali do voto, tentou tirar ali já deu um termômetro de que vai fazer uma parte, provavelmente, depois que terminar o voto do Fux. Não sei se ainda hoje, né? Porque, pelo jeito, vai ficar muito tarde. Não vai dar tempo, né, Guga? Provavelmente amanhã, mas já tem, sim, essa conversa aqui, de que o próximo a falar vai ser, na verdade, o Alexandre de Moraes, porque o voto do Fux, ele tem um potencial, inclusive, de mudar o convencimento de outros colegas. Você pode mudar o voto antes do encerramento da votação. Então, se você votou, você ainda
antes do fim, obviamente, do processo de votação total ali dos 5 ministros, você ainda pode mudar o seu voto. Então, como o Fux fez esse voto longuíssimo aqui, que pode sim convencer alguém ali a ir para uma ou outra direção, o Alexandre de Moraes tem que falar antes de terminar a votação de todos os ministros. Ele tem que falar sim, ele não pode esperar o Cristiano Zanin terminar para falar só na hora de discutir a dosimetria da pena, porque aí todos já terão votado. Ele tem que falar antes, portanto, do final da votação. Mais uma vez, é isso que é aguardado, de fato, que o próximo, depois do Fux, vai ser o Alexandre de Moraes. Mas eu acredito que isso só vai acontecer amanhã. Mas vai ter sim uma resposta, um contragolpe, digamos assim, porque hoje o que o Fux fez foi colocar, obviamente, o STF na linha de fogo, os ministros, a PGR, ele abriu aqui um leque de ataque ao STF e à justiça por conta do voto dele. Ele colocou todo mundo aqui na fogueira, né? Ele colocou os seus colegas na fogueira e vai ter, obviamente, uma reação amanhã. E um detalhe, gente, dia 20 de agosto, um dia desses, né? Tava o Renzo Grace, aquele desqualificado, lutador de jiu-jitsu da extrema-direita, ligadíssimo ao Bolsonaro, dizendo que o Fux tinha dito a ele que daria um soco na cara do Alexandre de Moraes se perdesse, se tivesse sanções contra ele por conta dessa briga com os Estados Unidos. E aí o Renzo espalhou isso. Um colega meu aqui, jornalista, foi atrás do Fux e pediu uma resposta. É verdade isso? O Fux não quis se pronunciar sobre o assunto, que é muito estranho, né? Então, já tem gente achando que a ponte do Fux, olha que louco, com a extrema-direita, seria esse desqualificado do Renzo Grace, que estava nesses dias dizendo que o Fux estava realmente ameaçando o Alexandre de Moraes, e o Fux não quis desmentir essa história. Então, o Fux agora, hoje, de fato, ganhando cada vez mais a imagem de um aliado da extrema-direita. Olha, Guga, Rodrigo, Chico, sei que não é todo mundo que concorda, mas tem muita gente abrindo especulação também sobre o objetivo futuro dessa decisão que até o momento, pelo menos, é isolada do Luiz Fux, e esse voto que é tão político, né? Que pode ser que ele esteja abrindo um precedente para ele ter, eventualmente, na vitória de um candidato bolsonarista, até o Tarcísio, para manter uma espécie de influência no Supremo Tribunal Federal, para que ele possa ainda indicar, depois da saída dele, isso, né? Possa ainda indicar candidatos ligados, vamos dizer assim, à direita ou à extrema-direita, enfim, ter algum tipo de influência no STF. Isso está sendo colocado por conta dessas incoerências todas do Luiz Fux, né? Como, por exemplo, ter votado ali no começo, né, na aceitação da denúncia. A gente vai falar sobre as incongruências com mais detalhes daqui a pouco. Mas uma delas, aceitar a denúncia e lá atrás não falar que esse seria o foro para análise, né, do Supremo Tribunal Federal. Não sei se o Guga quer comentar a respeito disso. Eu ia só dizer uma coisa rapidinho, Guga, aqui. Eu falei das comparações esdrúxulas e esqueci da terceira. A terceira é comparar com o caso do Adélio. Ele teve o disparate, o Luiz Fux, de fazer essa comparação com o caso do Adélio. Então ele fala do 2013 Black Blocs, fala de briga de torcida organizada e fala do caso do Adélio como paralelos a esse fato gravíssimo narrado na denúncia da Procuradoria-Geral da República. E eu achei que ele foi extremamente deselegante, para dizer o mínimo, com o Procurador-Geral da República. Ele disse 2 vezes, Chico, a gente até conversava aqui no estúdio, que essa denúncia é uma espécie de uma girafa monstruosa, citando, usando uma metáfora aí colhida de um jornalista que ele até chamou de historiador, o Hélio Gaspari. Mas o Fux falou, pegaram a perna da girafa, começou lá em 2021, esticaram a perna da girafa, foi até o 8 de janeiro. No meio ficou a cabeça de uma girafa meio afundada, como se fosse um monstro, como se a denúncia do Procurador-Geral da República fosse um animal monstruoso. Então eu achei assim extremamente agressivo e deselegante a maneira como o Fux conduziu o voto dele. Está no papel, é direito dele, mas pode ter consequências muito sérias. Você não achou também, Chico? Totalmente. Não, ele faz como se fosse uma imagem surreal, assim. Isso. E jogando na conta do procurador. E tem um momento também que ele fala nesse mesmo sentido que eu já fui no Ministério Público, eu sei como são os ânimos lá, aquela coisa assim. Meio atabalhoado, quis denunciar, né? Uma coisa assim, eu achei quase que um desprezo com o trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal, que foi de anos de trabalho, porque nós estamos há 3 anos do 8 de janeiro. Mas alguns desses fatos vêm de 2021, 4 anos. Então,
é algo assim, eu acho que vai abrir fissuras aí que vão ser permanentes nos próximos anos entre o Luiz Fux. Ele tentou dizer, aliás, ele soltou uma frase, Chico, aí quase no final, ele disse, entre o Alexandre de Moraes e eu não há discórdia, há só um certo dissenso. Mas nesse momento, a postura do Alexandre de Moraes, segundo os jornalistas que estavam acompanhando lá, é de nem olhar para o Fux quando ele falou isso, que ele olhou para o Alexandre de Moraes ao dizer isso. E o Alexandre de Moraes estava de cabeça amigo, baixo, né, e tal, e o Alexandre de Moraes não olhou para ele. Aliás, quando ele estava falando sobre a organização criminosa, que não houve, que aliás é um argumento que ele não usou quando ele estava falando dos ataques do 8 de janeiro, né, mas enfim. O Alexandre de Moraes olhou para ele fixamente também, do relato dos jornalistas que estavam lá dentro do Supremo. Ficou encarando durante o voto que o Fux estava fazendo essa argumentação e depois levantou, sei lá, enfim, para beber uma água, mas se levantou logo depois. Então, essas posturas dos ministros ali no entorno são muito interessantes de acompanhar, né? Porque diz muito também, enquanto a gente ainda não tem um posicionamento oficial, né, ou à parte, que podem vir depois desse voto do Fux. Aqui, ó, passando, inclusive. Tenta lá, vai lá. O Zuco tá aqui. Vou te esperar. Zuco, só uma rapidinha, vai. Então, tá animado agora com o voto do Fux? A anistia se fortalece no Congresso ou não se fortalece? Assim, ó, eu sei que tu trabalha com polêmica, mas ao mesmo tempo eu já vi várias matérias tuas trazendo informação. A anistia, ela tem que ser baseada também num comparativo. Em 79, nós tivemos Dilma Rousseff, com uma indicação clara de um assalto a banco. Rui Falcão, com uma indicação clara de ter participado de guerrilha. Zé Dirceu, com possível sequestro de embaixador. Crimes claros. E outra coisa. Ustra também, né? O Brilhante Ustra, que era um torturador. Todos anistiados. E foi anistiado. Todos anistiados. E agora, Noblar? Pipoqueiro, vendedor de algodão doce, pessoas que depredaram. Qual é a diferença do cara que depredou o STF e o MST ou os Black Blocs depredaram da mesma forma? Esses talvez consigam anistia. Agora, por que não faz uma anistia só pra eles e aí resolve isso? Por que a anistia tem que ser geral e restrita? Anistiar Dilma, anistiar o Rui Falcão, anistiar o Zé Dirceu? Por que não pode anistiar o Bolsonaro? Porque tem medo das urnas? O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Que golpe? Tu não viu ali? Tchê, olha só, deixa eu falar uma coisa pra ti. Eu e tu, nós somos pessoas que analisam comentários de imprensa, comentários de alguns juristas. Aquele cara que está lá em cima, aqui, ó, estamos no Supremo Tribunal Federal, foi primeiro colocado para um concurso para promotor de justiça, primeiro colocado para juiz, participou do Supremo Tribunal de Justiça, agora é magistrado do Supremo Tribunal Federal. Tu quer comparar a tua análise e a minha análise com a do Fux? Eu quero comparar com a da Carmen Lúcia, com a do Alexandre de Moraes, com os outros ministros. Alexandre de Moraes. Agora, uma opinião pessoal. Alexandre de Moraes, Gino e Zanin, para mim, são suspeitos, não poderiam estar ali. Porque os três têm ligação clara com a ideologia contrária do presidente Bolsonaro. Um, comunista, assumido, inclusive já entrou contra o presidente Bolsonaro. O outro, advogado do Lula, recebeu como prêmio a indicação ao Supremo Tribunal. E o outro, cara, que é pior ainda, o cara é vítima e acusador. No linguajar popular, ele é a vítima, o delegado, o promotor, o juiz, não pode. Mas se passar... Isso contamina. Sabe o que seria justo? Então, se eles estão vendo, Noblar, que porventura há um crime, coloca no pleno, coloca com os 11. Colocar no pleno, eu acho que vai perder o Bolsonaro, vai demorar, mas vai no perder, mínimo teria uma coerência. Não ficou Luiz incoerente? Barroso. Não ficou incoerente, tu não acha? Tu é um cara que analisa. Não ficou incoerente a primeira vez na história um ex-presidente ser julgado por uma turma. Se ele é presidente, coloca no Supremo. Se ele não é presidente, vai lá para a primeira instância. Incoerente porque era uma decisão nova do STF que agora está sim julgando todos esses casos na primeira turma. Dentro de uma e não foi por conveniência. conta dele. Dentro de uma conveniência. Mas, Zuco, olha só, tem Carmen Lúcia, tem Zanin, que você não considera, mas os outros que fazem parte do pleno, Gilmar Mendes, Luiz Barroso, todos esses estão sendo atacados também. Só vale, então, agora o Fux? Não, todos têm que ser escutados. Por isso, vamos pro pleno. Vamos pro pleno. Olha, ó. O Noblar, só pra ganhar tempo. Só para ganhar tempo. O Noblar tá apoiando para ir no pleno, é isso? Olha, eu não tenho a menor dúvida que se passar no pleno, todos vão ser contrários, com exceção dos três. Tá todo mundo, André Marques. Como é que tu não tem dúvida se tá todo mundo impressionado com o voto Fux? Hoje só tem um. Vai ser 4-1. 4-1 não dá para entrar com Vai lá, tentou. Noblar tentou, não conseguiu. Zuco, pelo menos, sendo simpático hoje comigo. Mas vocês viram, eles estão animados. Hoje, como a gente falou, a vitória é do bolsonarismo. Eles estão animadinhos. O Guga, assim, eu acho curioso, né, levantar a suspeita em relação
ao Alexandre de Moraes, né? Porque daí, não, eles são suspeitos. O Flávio Dino foi indicado pelo Lula, é de esquerda. O Fux foi indicado pela Dilma, que ele acabou de citar. O Fux foi indicado pelo... Não, e comparar a anistia da Dilma e do Rui Falcão com o que aconteceu agora. Agora foi uma organização que partiu de quem estava no poder. Ali era a gente que estava lutando contra uma ditadura. Havia uma ditadura implantada no Brasil. Diferente do que está acontecendo agora, né? Completamente não diferente. É uma ditadura da toga. Então, assim, é um argumento torto. Eles tentam e conseguem convencer muita gente. Mas é um argumento completamente torto, né, Chico? Exatamente. Mas o importante do ânimo do Zucco aí, a alegria, só mostra como esse voto do Fux, ele ressuscita a extrema-direita. Ele devolve a extrema-direita para o jogo, ele anima realmente... Não é, Guga? Ele anima para um voto, para uma possível votação do projeto da anistia. Ele tumultua o processo eleitoral no sentido de... Ele gera uma confusão, ele tira um pouco o Tarcísio de Freitas do jogo de novo, porque alimenta uma candidatura Bolsonaro. Ele atrasa o jogo do Centrão, atrasa o jogo da Faria Lima, atrasa o jogo da direita dita civilizada, porque há uma novidade. É a esperança do Bolsonaro de derrubar as acusações, as condenações até a eleição. Eu acho assim, se for para o plenário, quem mais perde é a direita dita limpinha, porque é isso que o Chico acabou de dizer. No final, ele vai acabar sendo condenado no plenário, o Guga trouxe muito bem aí, contou os votos, ele perde também no plenário, só que atrasa em 6 meses, 8 meses, não sei quanto tempo o julgamento, embaralha com a eleição e aí adeus Tarcísio. Adeus Tarcísio. A tentativa de criar uma candidatura por fora. Mas não vai para o plenário. A verdade é que a primeira turma, esse voto do Fux vai ficar isolado. Você acredita, Guga, você que acompanha tanto aí o Brasília, muito mais do que nós, né? Pode ter uma surpresa, por exemplo, o Zanin pode absolver algum dos 8 réus, talvez não o Bolsonaro, né? Mas dar uma condenação menor ou até absolver alguém aí, um desses, Paulo Sérgio, etc. O que você acha? Muita gente viu como uma Paulo sinalização, Sérgio, né? General Heleno. Claro, a gente ficou surpreso ontem com o voto do Flávio Dino, que falou, né, em eficiência causal, e a eficiência causal relativa a 3 dos réus, que seria o Paulo Sérgio, o Ramagem e o General Heleno, seria menor, porque eles teriam tido menos poder durante a fase final do mandato do Bolsonaro, teriam mudado de cargo, teriam menos poder e por isso não teriam sido tão importantes assim como o restante dos outros réus do núcleo duro, né, do núcleo crucial. Eles não seriam então passíveis da mesma punição. Esse foi muito surpreendente, essa visão do Flávio Dino. E é claro que baseado no que o Flávio Dino apontou ontem, a gente pode ter uma surpresa assim com o Zanin. Ele pode também, quem sabe, seguir por esse caminho com relação a esses réus. A gente já dizia que o General Heleno, pelo menos os militares tinham essa esperança de que o General Heleno pegaria uma pena menor, exatamente por ter tido menos poder, né, durante a fase final do governo Bolsonaro. Então, o General Heleno, a gente já tinha essa expectativa, tem agora o Ramagem no meio disso, tem o Paulo Sérgio também, e não vai ser impossível, mas é tudo palpite, mas não vai ser impossível a gente ter, sim, o Cristiano Zanin seguindo numa linha parecida com a do Flávio Dino. Agora, com relação a Bolsonaro e Braga Neto, eu não consigo ver nenhuma reviravolta. Esses dois, todos os outros que restam a votar depois do Fux, Carmen Lúcia e Zanin, seguirão, sim, o entendimento do Alexandre de Moraes. Acho muito, muito improvável que a gente tenha uma surpresa. Muito bem. Guga, a gente vai te liberar daqui a pouquinho, o voto deve retornar desse intervalo, que vai passar um pouquinho, né? Já passou, na verdade, dos 10 minutos. Bom trabalho por aí, o Guga que está desde cedo nos arredores ali do Supremo, ouvindo todos os envolvidos. Obrigada, Guga. Tamo valeu. junto. Valeu, Guga. Muito bom, Guga. Parabéns. Fomos. Inclusive ouvindo parlamentares ali da extrema-direita que estão comemorando no dia de hoje o voto do Luiz Fux, assim como os advogados do Bolsonaro, né? O Celso Villardi agora há pouco falando, e já tinha dito mais cedo também que o voto do Fux estava lavando a alma da defesa. Deu uma animada daquelas, né? No placar não vai ser significativo, vai ser 4-1 agora, mas abre
ali portões e mais portões de perspectiva. Com certeza. Tanto a anulação no futuro, como joga uma esperança agora no bolsonarismo, fornece 1000 e tantos cortes e argumentos para o bolsonarismo, dá um novo ânimo aí nos bastidores. É tanto que eles estavam falando de ontem para cá, eu vi muito no esgoto do bolsonarismo falando, vê só como eles estavam se argumentando. Eles estavam indo até o Nepal, onde houve um levante que derrubou o governo. E que queimou viva uma queimou esposa viva de um a mulher do líder. primeiro-ministro. Então eles estavam recorrendo a esse assunto muito distante para tentar um ânimo mínimo, ou seja, tentando incentivar uma violência igual aqui no Brasil para tumultuar as coisas. Agora eles têm um voto, um longo voto de um ministro muito favorável a eles. É melhor a extrema-direita com representantes dentro do Supremo do que agindo por fora na base da loucura, do tiroteio, de botar fogo em coisas por aí e tal. É preferível. Agora, de qualquer maneira, acho que ninguém esperava nesse nível, né, o voto do Tão Luiz alinhado, Fux. né? Tão alinhado e assim, procurando desmontar tudo, né? Ele começou o dia dizendo o Supremo não é a instância correta, não é o foro correto para fazer esse julgamento, então volta para a primeira instância. E vocês viram na fala do Zucco, eu queria só destacar isso rapidinho, Gabi, ele diz assim, Guga, você confia mais em nós dois ou confia mais nesse homem que foi o primeiro colocado no concurso, que é uma cabeça incrível? Ou seja, a partir de agora, Fux e extrema-direita são uma coisa só. Ele passa a ser um ídolo da extrema-direita, porque no momento mais difícil para eles, na véspera da prisão, ele aparece com uma argumentação que favorece a extrema-direita. Eles vão incensar. O Fux agora passa a ser um dos personagens centrais da extrema-direita no Brasil, fazendo jus ao que ele mais gosta, que é essa coisa do jiu-jitsu. Eu sei que tem muita gente do jiu-jitsu que não é de extrema-direita, mas infelizmente a maioria parece que é, né? E tem até esse que foi citado aqui pelo Guga, né? Da família Gracie, que é amigo do bolsonarismo e amigo também do Fux. Então, é isso, Gabi. Ele vai virar um ídolo aí, já está virando um ídolo. Já virou. Só para deixar claro aqui também, porque a defesa do Jair Bolsonaro está dizendo que abre caminho para eventualmente pedir recurso e tudo mais, mas também para o tal dos embargos infringentes, né, que eventualmente até a defesa do Jair Bolsonaro poderia pedir anulação do caso e tal, precisaria de mais um voto, né, ter 2 votos para entrar nos embargos. Embargo infringente para o Jair. Agora, o Jair por exemplo, Bolsonaro, exatamente. Agora, no caso dos outros, por exemplo, se o Zanin absolver o Garnier, por exemplo, o Garnier já teria 2 votos pela absolvição. É que eu estou falando com base no que estão dizendo os advogados do Bolsonaro, né? Que eles estão abrindo essa possibilidade. Mas para isso precisa esperar o voto ainda do Zanin. Precisaria ter um segundo voto de absolvição. Eu não acredito que a Carmen Lúcia siga essa linha. Provavelmente vai votar para condenar também o Jair Bolsonaro. Pelo menos essa é a expectativa, segundo o que a gente vem apurando sobre os votos da primeira turma do STF. Agora, a dúvida que se levanta e que se coloca é sobre o Cristiano Zanin. Se pode ter sido um aceno para eventualmente o Cristiano Zanin, ou então para atenuar as penas, mas aí não seria um voto contrário. A não ser que o Cristiano Zanin, por exemplo, são 5 crimes. O Cristiano Zanin pode ter um voto em que ele condene em 4 e absolva em 1. Isso. Aí ficariam 2 votos por absolvição do Bolsonaro num crime só. Aí dá embargo infringente? Eu não sei dizer, né? Tecnicamente, se num crime só poderia ir para o plenário, porque num crime ele foi absolvido por 2 ministros. Mas daí estamos fazendo conjecturas, melhor esperar o dia de amanhã. Não, eu acho que o Bolsonaro não tem mais nenhum benefício daqui por diante. Acho que é condenado nos 5 crimes por Carmen Lúcia e pelo Zanin. E pelo Zanin. Eu acho que não cabe, não vejo isso. Agora, o restante, sim. Agora, eu acho que o Fux se enrola na... Digamos que ele estava indo nessa linha de tirar todo mundo do golpe, da cena de qualquer história, mas quando ele condena, em parte, o Mauro Cid, eu acho que ele atrapalha a tese dele. Pois é. Ele mela a própria tese dele, porque o homem que segura a mala passa a ser mais importante do que o presidente da República e estaria no crime, estaria incentivando a supressão do Estado de Direito, e o Bolsonaro não. É muito esquisito. Eu acho que aí ele pisa na bola, dentro da coerência dele, que era liberar todo mundo.
Agora, qual será a estratégia dele para condenar por um crime apenas o Mauro Cid? Não sei. Talvez porque ele quer estar no debate sobre a delação até o final. Eu não consegui entender. Ele já é um réu confesso. Já é um réu confesso, é verdade. Como é que ele ia absolver um réu confesso, Chico? E aí ia ficar muito ruim. Ele ia ser mais a favor do Mauro Cid do que o próprio Mauro Cid. Talvez seja isso. Ele tinha que condenar por alguma coisinha o Mauro Cid para não ficar tão feio, né? E para ter direito a estar lá no jogo da dosimetria. No jogo da dosimetria. No caso do Mauro Cid, ele condenou por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absolveu de organização criminosa, até porque ele diz que não há formação de organização criminosa, então não teria como, e de dano qualificado também. Então, sobrou esse. Sobrou um crime. 1 de 3. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o Garnier foi de todos. Também nós temos que falar. Ele absolveu de todos os crimes o almirante Garnier. Tentativa de abolição violenta, golpe de Estado e também por dano qualificado e dano a bem tombado. Foi absolvido de todos os crimes. Aí o Bolsonaro também, de todos os crimes, que não tem prova para aceitar as acusações contra o Bolsonaro. E tem as incongruências, né, que a nossa equipe preparou também. Vamos ver? Sobre essas contradições do voto do ministro Luiz Fux, que é o Fux versus Fux, que é o Fux do passado, né? Então a gente traz aqui alguns que a gente pode ir comentando. Por exemplo, a STF incompetente para julgar a ação penal da trama golpista, que foi algo que ele declarou na alegação de hoje, né, no voto de hoje. Só que em maio, ele votou a favor do Supremo julgar a ação penal, foi algo que a gente já disse aqui, mas agora a gente coloca um esquema na tela também para você, e pediu que a ação fosse votada no plenário e não apenas na primeira turma. Essa também é uma incongruência, vamos dizer agora, do voto do Luiz Fux. Vamos trazer mais uma aqui, a gente vai mudar para a próxima tela. Citou o caso de Lula na Lava Jato para defender nulidade do processo contra Bolsonaro. Só que ele foi um dos 3 ministros que votou contra que a 10ª vara não era competente para julgar o presidente Lula. Ou seja, ele manteve, né? Ele achou que a 13ª vara era, sim, competente para julgar Lula, né? Naquele momento da Lava Jato, certo? No passado. E essa é importante, hein, gente? A próxima tela que vem aí, ele citando o julgamento do Mensalão, até colocando como, na verdade, né, o caso mais grave da história, o Luiz Fux. Ele diz que, enfim, ele citou o julgamento do Mensalão no voto, se a gente puder colocar na tela aqui também, mas ele votou pela manutenção da pena do José Dirceu durante os embargos infringentes, quando entrou, então, a defesa, né, do Dirceu nos embargos. Exato. Então ele votou pela manutenção da pena do José Dirceu, à época do Mensalão, Chico. É o festival, né, de Fux versus Fux, de incoerências com ele mesmo. Isso só acontece quando você, sei lá, vai para uma daquelas montanhas, faz uma reza, ou o caminho de Santiago, e diz, não, eu mudei, e agora eu sou outro ministro, outro cidadão, e por isso eu tive aquele voto e agora, no caso de Bolsonaro, eu resolvi mudar completamente meu pensamento. Ele até para vacinar, né, as críticas, para se vacinar das críticas que viriam nessa linha aqui, lá de manhã, no começo desse voto longuíssimo, ele chegou a dizer, não, um bom julgador é aquele que sabe admitir os seus erros e rever as suas posições. Agora, teria que fazer uma autocrítica um pouco maior, porque de uma hora para outra ele saca do colete uma mudança, um rodopio aí de 180 graus e ninguém entende nada. Na verdade, a gente entende. Ele fez uma aliança política com o bolsonarismo, se coloca como um defensor do bolsonarismo no Supremo Tribunal Federal e aí saiu atrás de teses que colassem naquilo que era necessário para dar alguma luz, alguma sobrevida para o Jair Bolsonaro. Repito, interessa mais para o Jair Bolsonaro e para a família Bolsonaro, pelos motivos que o Chico já explicou aqui politicamente, que estica a corda, estica o processo, e interessa menos para a direita do Tarcísio, para a Faria Lima, que queria ver logo esse processo, termina logo isso, para a gente tentar ajeitar o palanque para o ano que vem, né? Então, nesse momento, o Fux é alguém assim, com olho e com uma aliança bem forte com o bolsonarismo, né, Gabi? Exatamente. Então, a gente segue aqui acompanhando essa história, só para avisar quem nos acompanha, né, porque a gente vai voltar com o julgamento às 9 horas da noite, pelo que está me informando a nossa equipe aqui, com o voto do ministro Luiz Fux, mas a gente segue aqui junto com a nossa audiência. Nós aqui no estúdio
conversando a respeito do voto até o momento. O voto do Luiz Fux vai se estender, a gente ainda não tem a mensuração de tempo, né? Vai até, eventualmente, até meia-noite. Vamos ver, a gente vai continuar acompanhando por aqui. Agora, Rodrigo, estou aqui também, enquanto isso, consultando os nossos advogados, os nossos colegas, para saber como que fica a história dos embargos infringentes, tá? E conseguiu alguma resposta, Gabi? Segundo a Damares Medina, a doutora Damares Medina, que até ia conversar com a gente aqui, mas o voto do Luiz Fux acabou se estendendo. Ela diz que já cabem os embargos com a decisão do Fux. Já cabem embargos infringentes? Exatamente. Aqui abriu divergência, já cabem embargos dos infringentes para o plenário, segundo ela me disse aqui no artigo 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma. Bom, claro, ela conhece muito mais do que qualquer um de nós. Eu já ouvi afirmações como essa, né, dela, e já ouvi outros que dizem que só caberia embargos infringentes no caso de 2 votos divergentes, se não no caso de apenas, por enquanto, um voto divergente, né? Então a gente tem que aguardar um pouquinho mais para ter uma certeza em relação a isso. Eu fico também curioso para saber se agora, na volta desse intervalo, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes vão se manifestar, vão pedir, escuta, gostaríamos de falar sobre tudo que foi dito até agora pelo Luiz Fux, porque é um choque total, não só com a denúncia da Procuradoria, isso até é normal, porque o juiz não é obrigado de forma nenhuma a seguir o que pede a Procuradoria, mas é também uma discordância de 95% em relação de 99% em relação ao voto do relator. Então tem que haver um debate, porque não dá para ficar assim, tem um voto que vai para esse lado e o outro voto que vai para o lado totalmente oposto. Tem que haver um debate para que os outros ministros e a própria corte possa chegar a não digo um consenso, mas a uma decisão coerente em relação a esse caso, né, Chico? Eu creio que isso vai acontecer amanhã. E a gente está esquecendo o próprio Paulo Gonet. Quem é muito desmoralizado pelo Fux ao longo dessa tarde e noite inteiras é o Paulo Gonet. Sim. Ele chega a fazer chacota. Documento sem data, jogado aqui, feito com caneta Bic. Então foi muito pesado. Foi. O tratamento que ele dá ao material que vem da Polícia Federal e que consta da denúncia do Paulo Gonet é um tom entre o irônico e a chacota. Eu tinha falado daquela frase da girafa que ele usou 2 vezes. Sim. Se fosse uma girafa meio monstruosa, um monstro, né? Um animal monstruoso. Ele faz essa metáfora em relação à denúncia do Paulo Gonet. E eu não tinha visto esse trecho. Ele fala que foi mandado assim, assinado de qualquer jeito. Tá com caneta Bic, assim. Essa não tem nem a foto inteira, tem um papel no meio da foto. Ele começou a entrar numa coisa quase ali de um bolsonarista em rede social. E de desmonte, né, das provas. Tudo que o Alexandre de Moraes faz numa linha histórica e vai incluir nos documentos, ele fez para desvalorizar, para esvaziar a importância dos documentos coletados ao longo de tudo. Isso incluindo áudios, telefonemas, ele menospreza tudo aquilo, desconsidera e coloca quase como fosse uma figura ilustrativa ali que não tem menor significado. Então, acho que cabe ao Paulo Gonet também uma resposta muito dura. É importante ele fazer. Senão deixou esse cara deu um show em cima da minha peça de denúncia, vai ficar por isso mesmo? Eu não sei se o procurador tem direito a falar de novo nessa fase. Eu não sei, Chico, realmente. Acho que não tem, né? Porque se a acusação fala de novo, aí a defesa teria que pedir para falar, né? Não tenho certeza. Não sei se ao final eu creio que ao final ali quando vai só depois da dosimetria, eu acho que tem sei lá, quando é um promotor ali na primeira instância, vejo que tem. Não sei se aplica em julgamentos no Supremo. Eu realmente desconheço, mas ele bate muito pesado no Paulo Gonet. Ele fala, por exemplo, uma das teses da acusação, da denúncia, é daquela reunião que aconteceu no condomínio do Braga Neto. E aí ele fala assim, uma reunião num condomínio, aí eles usam essa expressão em Brasília, aqueles prédios com pilotis, né, que são aquelas colunas, não teria nem privacidade para uma reunião golpista, querendo dizer que era quase pueril a acusação de que lá aconteceu
uma reunião que, aliás, uma reunião, o Mauro Cid fala dessa reunião, outras testemunhas falam dessa reunião, que ela aconteceu. E ele fala também das duas reuniões de dezembro, de novembro, dezembro, uma com o próprio Bolsonaro e a outra que o Paulo Sérgio, o ministro, convocou com os chefes das 3 armas. Ele dezembro, né? Dezembro de 2022. E ele fala assim, a única coisa que tem aqui são 2 reuniões, como se fossem reuniões assim banais. E ele fala, não tem nenhum ato executório, só 2 reuniões. Acontece que na argumentação do Alexandre de Moraes, as 2 reuniões já são atos executórios do golpe de Estado. E ele fica o tempo todo nesta tese. Veja, não houve nada muito sério. É uma reunião aqui, um pedaço de papel acolá. Ele tenta desmontar assim, né, pontualmente, desgrudando as peças que foram montadas na denúncia pelo Procurador-Geral da República. Ele faz um trabalho que, se fosse um advogado de defesa, eu acharia um trabalho excelente. É claro que não poderia durar 12 horas, como ele fez. Teria que ser só uma hora. Conciso, né? Mas um advogado de defesa podia fazer isso, tentar desmontar isso. O que ele fez foi um trabalho de advogado defendendo o Bolsonaro com 12 horas de espaço para ele, foi muito mais advogado do que a própria defesa do Bolsonaro e dos outros réus. Mas sabe por que ele não fez? Sabe por que o advogado de defesa acaba sendo mais frágil do que ele, de certa forma? Porque o advogado de defesa conversa com o réu, conversa com o Bolsonaro conta alguma coisa, todos os réus contam alguma coisa, e eles veem que é desonesto colocar... O próprio Bolsonaro vai admitir, numa conversa interna, coisas infinitamente piores. E olha... Olha, eu tenho uma informação aqui também da doutora Damares Medina sobre o Paulo Gonet poder pedir a palavra. E ele pode. Sim. Quem vai permitir, né, deferir é o presidente. Olha. E ele pode também constar o relator, portanto, o ministro Alexandre de Moraes. O Cristiano Zanin já definiu toda a estrutura do julgamento e esse é um dos... E, teoricamente, ele pode voltar, então, para falar. Agradecer a doutora Damares Medina aqui por tirar doutora. as nossas dúvidas. Obrigado, doutora Damares. Levantadas aqui quase que ao vivo, né? Ela ia participar com a gente, mas com esse tempo mais curto que nós ficamos aqui, por causa desse voto interminável, ela não pôde, né? A gente não conseguiu nem marcar um horário, era impossível saber que horário que a gente já está aqui voltando. E ela vai poder, claro, depois discutir mais longamente, mais em outras participações aqui com a gente, em né? detalhes junto com a gente. Não, teremos... Pelo o que vimos até agora, seria necessário até mais uma ou 2 sessões para que a gente tivesse todo esse drama posto ali no palco do STF. Exato. De que uma fala do Gonet, o Dino e o relator, assim, com falas de contestações a essa peça do Fux, porque é uma peça muito agressiva. Muito. Ela é irônica, ela satiriza o Alexandre de Moraes, o procurador, o próprio Flávio Dino. Então, ela carece de uma resposta ali densa, uma resposta importante, para não ficar para a opinião pública essa peça de desmonte que faz o Fux. Ela é muito... foge de qualquer história, desmerece muito o trabalho feito pelo Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. É isso. E, bom, a gente vai ter ainda... Tem muito material aqui para o nosso portal explorar também a nossa programação e a gente vai voltar com tudo isso. Eu só queria lembrar que a gente vai ter estreia amanhã, que também tem tudo a ver com o julgamento da nossa revista, né? Revista do ICL. A revista do ICL. Então, nessa semana de julgamento, em meio a tudo isso, tem vários artigos que estão saindo que tem a ver com essa decisão histórica dessa semana que está sendo tomada. Então, amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai ter o lançamento oficial da revista. A todos que nos acompanham aqui, fica o convite, né, para acompanhar tudo isso, até porque na sequência, às 9 horas da manhã, a gente vai ter a retomada do julgamento. Esperamos que seja o voto da ministra Carmen Lúcia, que o Luiz Fux tem encerrado o voto dele até lá. Não sei até que horas vai hoje, aliás, daqui a pouquinho a gente vai retomar com o voto do ministro Luiz Fux. Então, essa quinta-feira, em ponto, 8 horas da manhã, a gente vai ter o lançamento da nossa revista, viu, Rodrigo? Muito bom. E no domingo tem um documentário também, O Fim de Bolsonaro, como é que a democracia brasileira
derrota o golpismo de Jair Bolsonaro, domingo, 8 horas da noite. Já com a inclusão do resultado do julgamento. Porque você tem 4-1, tá valendo mais do que nunca. Vai ter o 4-1. Desdobramento político é outra história. Quando a gente comenta, desdobramento político. Mas o voto da Carmen Lúcia ganha um peso amanhã. Né? Ganha uma importância como nunca. E ela é a decana ali, é a mais antiga, enquanto o Zanin tende a fazer um voto mais discreto, até pelo estilo dele e porque ele é muito novo ali no Supremo, né? Exatamente. Então, amanhã, como estão dizendo nas redes agora, que horas ela volta? Que horas a Carmen Lúcia volta? Que horas ela vota? Que horas ela vota? Porque que estão circulando. Que horas ela redes, vota? Né? Que é um super voto, né? Vai ser um voto estrela, digamos assim. Aparentemente, o horário é 9 da manhã dessa quinta-feira. Esperamos. Mas, como vai abrir, o Zanin abre, e como tem a essa abertura parte, né, vai ser muito importante, porque pode ter pequenos apartes e grandes debates. O bicho pode começar a pegar logo ali. É verdade, tem pequenos razão. apartes, grandes debates. Vamos acompanhar, a gente vai estar de olho e você continua de olho também aqui no nosso julgamento, na nossa transmissão. A gente retorna a partir de agora com a continuação do voto do ministro Luiz Fux. Muito boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. As nossas análises estão de volta amanhã cedo também. Fiquem de olho. Valeu. Boa noite. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição, com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.